Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no terceiro domingo da Páscoa, dia 23 de abril. Hoje celebramos também o dia de São Jorge Mártir. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele tempo, no primeiro dia da semana, 2 discípulos de Jesus caminhavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Eles caminhavam conversando e discutindo entre si com um olhar muito triste. De repente, apareceu para eles também um peregrino, que aproximou-se e perguntou: "O que conversais e o que discutis pelo caminho?" Eles responderam: "Será que tu és o único peregrino e forasteiro em Jerusalém, que não sabe o que aconteceu por lá?" Ele perguntou: "O que aconteceu?" "Sobre Jesus, o poderoso profeta nazareno, que era grande em palavras e obras diante dos homens e também diante de Deus, e que os nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o crucificaram. Nós esperávamos que ele viesse libertar a Israel, mas nada disso aconteceu. Já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. As nossas mulheres vieram com uma conversa de que foram ao túmulo e que os anjos disseram a ela que ele tinha ressuscitado. Os nossos irmãos foram até lá, mas não encontraram o seu corpo." O peregrino disse então a eles: "Por que sois lentos e sem inteligências para crer? Por acaso não sabes que o Cristo de Deus e tudo o que está e aconteceu com ele está escrito no livro da lei e dos profetas? E passando por Moisés, pela lei e pelos profetas, o peregrino começou a iluminar as inteligências e os corações deles. Já estava a caminhada bem adiantada, e o destino deles estava se aproximando. O peregrino, então, fingiu que estava adiantando os passos. Os 2 discípulos disseram a ele: "Senhor, permaneça conosco, a noite está caindo." Eles entraram na casa, sentaram-se à mesa. O peregrino tomou o pão, abençoou e distribuiu aos discípulos. E de repente seus olhos se abriram, e eles reconheceram que era o Senhor ressuscitado. Então eles voltaram imediatamente a Jerusalém e contaram tudo aos discípulos, que havia acontecido com eles no caminho. E eles disseram: "Por acaso os nossos corações não ardiam quando ele nos falava?" Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, eu e você vivemos esse dilema profundo da fé. Recebemos a tradição de nossos pais, recebemos os ensinamentos em nossas catequeses, obtivemos muitas informações sobre Jesus de Nazaré, também nas escolas que estudamos, mas tudo isso pode ficar somente a nível da cabeça, como ideias, como doutrinas, como tradições, mas que não faz arder os nossos corações. Como esses discípulos de Emaús, nós também podemos estar percorrendo o caminho de volta, porque nós sentimos que esse Jesus em quem nós colocamos toda a nossa esperança e toda a nossa confiança fracassou. Na Sexta-feira Santa, tudo o que os discípulos haviam colocado nas mãos de Jesus como esperança fracassou, e eles ficaram sem chão. E decepcionados com ele, eles então agora estão retornando à sua vida antiga, à sua vila antiga, Emaús. E caminham de volta entristecidos, desanimados e escandalizados. De tal modo que, quando chega aquele peregrino que caminha com eles, mas por causa da tristeza do coração, eles não conseguem perceber que é Jesus que está caminhando do lado deles. Assim também, muitos de nós decepcionados com Jesus, escandalizados com Jesus, podemos também ter perdido a capacidade de enxergá-lo. Ainda que enxerguemos um crucifixo na parede, ainda que enxerguemos
no Santíssimo Sacramento, ali do pão e do vinho, a tradição da nossa fé de que Ele é Jesus, mas os nossos corações não ardem. E nós não reconhecemos que é Jesus que caminha também ao nosso lado. Os discípulos estavam com o coração tão amargurado e tão decepcionado que eles mesmos dizem: as nossas mulheres foram ao túmulo. Chegando lá, disseram elas que um anjo disse que ele está vivo. Os nossos irmãos também foram ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Mas eles não acreditaram nesta palavra. Eles não acreditaram nesta novidade. Tamanha era a decepção, tamanha era a tristeza e tamanho também era o escândalo. Por isso eles estão voltando para casa. E eles voltam para casa com uma ideia toda equivocada sobre Jesus de Nazaré. Porque quando o peregrino pergunta o que aconteceu, eles falam: aquele Jesus de Nazaré, um profeta poderoso em obras e em palavras, diante dos homens e diante de Deus. Nós colocamos a esperança nele. Nós esperávamos que ele viesse para libertar a Israel, porque esta era a esperança dos israelitas, de um Messias poderoso, um líder militar ou um sacerdote rico, e que viesse satisfazer todas as necessidades básicas de suas vidas. E nada disso aconteceu. Quantas vezes nós ouvimos os irmãos e as irmãs também dizendo, decepcionados com Jesus: eu esperava que ele curasse aquela pessoa e isso não aconteceu. Eu esperava que ele salvasse esse casamento e isso não aconteceu. Eu esperava que ele realizasse esse milagre em minha vida e isso não aconteceu. E assim também deixam de rezar, deixam de ir às suas comunidades cristãs e voltam para casa decepcionados. Voltam para a sua Emaús existencial totalmente decepcionados porque Jesus não realizara aquilo que havia prometido. Depois de 2023 anos de história, de anúncio do Evangelho, muitos daqueles e daquelas que também se alimentavam na nossa mesa, que viviam a nossa esperança, já não conseguem mais perceber a presença de Jesus em suas vidas. Por causa disso, levam uma vida totalmente distante, totalmente insignificante perante a fé. Já não tem mais a oração pessoal, jamais foram visitar as Sagradas Escrituras para descobrir ali o Espírito da fé, o Espírito que vivifica todas as coisas. Já não se congregam mais nas suas comunidades cristãs, a confissão já nem existe mais e já desistiram da força e da armadura da oração. Por isso também, como esses discípulos de Emaús, precisam encontrar o Senhor ressuscitado. Precisam ouvir novamente dele essa advertência que ele faz: porque sois lentos e porque sois sem inteligência em acreditar. E começando dos profetas, e passando por todos os salmos, ele ilumina a inteligência desses discípulos e eles vão aos poucos com o coração ardendo, percebendo que é Jesus. Mas era ao partir do pão. É quando Jesus parte o pão e distribui para eles que eles reconhecem a força do Senhor ressuscitado. Assim seus olhos se abriram. Peçamos ao Senhor que abra os nossos olhos. Peçamos ao Senhor que aqueça os nossos corações frios, duros, para que nós também possamos novamente voltar a enxergá-lo ressuscitado em nossa vida e que possamos retomar as nossas comunidades cristãs. E ali, sermos fiéis aos ensinamentos dos apóstolos, sermos também fraternos e solidários na partilha, na oração e também na partilha do pão. Nós proclamamos que Jesus ressuscitou. Nós proclamamos que a cruz está vazia há mais de 2023 anos. Mas é preciso que nós redescobramos que o Senhor ressuscitado caminha ao nosso lado. E ao descobrir o Senhor ressuscitado, nós também retornaremos às nossas comunidades cristãs. Logo mais, às 7h30 da manhã, vou celebrar na paróquia de Nossa Senhora da Saúde, aqui no centro da cidade. E às 18 horas, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, da Vila Amélia. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Jorge, rogai por nós. Amém.